Nós temos, meus queridos, trabalhado ao longo deste ano de 2021, falando sobre tempo de recomeços, né? E foi pensado agora para fecharmos o ano de 2021 com o tema O Natal para Recomeçar. Dia 19 de dezembro, domingo, terceiro domingo, nós estaremos aí celebrando e com base nesse tema, né, trabalhando o Natal para recomeçar, fechando então esse ano que nós demos tanta ênfase sobre recomeços. E estes recomeços são necessários para todos nós, dependendo do momento em que nós vivemos. Precisamos refletir e pensar sobre a nossa conduta, a nossa caminhada e assim por diante. Esse tempo especial que nós estamos, pela graça de Deus, superando a pandemia, em nome de Jesus, né? Nós levaremos anos e provavelmente seremos objeto de estudo das gerações futuras, até Cristo voltar, entre parênteses, né? Sobre o nosso comportamento mediante as crises. Até mesmo porque nós somos, dentre as gerações que já existiram, e eu me refiro a gerações no plural também hoje, porque nós convivemos com múltiplas gerações a partir da experiência, da característica, não só de idade, mas socioeconômica, cultural e assim por diante. Então, somos as gerações tecnológicas mais avançadas da história, indiscutivelmente. Somos as gerações com maior acesso à educação de todos os tempos. Também isso é algo sem precedentes. Porém, queridos, tais avanços e realidades não se refletem, por exemplo, na diminuição das dores que os próprios seres humanos têm causado contra si mesmos e também contra seus semelhantes. O ideal seria que este desenvolvimento, né, tecnológico, educacional e em tantas outras áreas gerasse uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. E isso, meus queridos, nos coloca diante de uma outra questão a ser considerada, porque nós também temos, segundo as estatísticas, um número acentuado de pessoas que têm se posicionado em uma alteração com base na sua experiência religiosa. E no Brasil, isso tem ocorrido de um modo muito especial no meio dos evangélicos. Estava fazendo uma rápida pesquisa e descobri um gráfico que nos coloca diante de uma informação que realmente deve nos fazer refletir e pensar. Em 1940, os evangélicos representavam 2,7% da população brasileira. Segundo as projeções, em 2030, seremos 39,6%. E a curva, as duas curvas que vocês veem ali no gráfico, a de baixo é a curva dos evangélicos e a de cima é a curva dos católicos. Então significa que dentro de 10 anos aproximadamente, nós seremos o mesmo percentual entre evangélicos e católicos. E um estudo projeta que para 2032 os evangélicos devem superar o número de católicos. Mas afinal de contas, pastor, por que você está mencionando isso e isso está sendo colocado como se estivéssemos disputando? Se estivéssemos, quem sabe, disputando território ou alguma coisa do gênero? Não é neste sentido, mas no fato, queridos, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, por volta de 2032, ainda deterá 80% de pessoas que se designam cristãos. Isso já foi motivo para nossas reflexões em outras oportunidades, mas eu retomo, meus queridos, esta situação, porque parece-me que o fato das pessoas estarem sendo provocadas em suas reflexões e suas posturas de experiências religiosas e se posicionado de um modo diferente, não tem sido acompanhado por um processo de transformação que deve ser inerente à pregação do Evangelho. Um processo de mudança paulatina que, à medida com que eu conheço a Jesus Cristo e eu, de fato, professo
e confesso a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a viver de um modo diferenciado. Dentre algumas conjecturas que podem ser feitas, algumas até mesmo, quem sabe, especulações, mas algo que nós vemos também se confirmar ao longo da história em outros momentos, é que uma situação está vinculada a isto. O fato de que muitas destas pessoas que serão ou se designarão evangélicos até 2030 serão filhos de evangélicos, netos de evangélicos. E aqui está um ponto importante, queridos. Há uma denúncia que os números, que os estudos, e você pode inclusive até buscar isso em ciências como sociologia e outras do gênero, para pensar e refletir que os pais não estão de fato discipulando seus filhos. O que ocorre é uma transmissão religiosa e uma aquiescência da religião dos filhos, mas não verdadeiramente por um processo de transformação. E isso eu creio, meus queridos, que está vinculado a aquilo que eu quero chamar nessa noite de descaso, né? Descaso para com a causa de Deus. O descaso para com a causa de Deus. E observe que na imagem ali eu coloquei a palavra causa, né? Com destaque ali as letras CA e SA, para que a gente possa também pensar de um modo a facilitar a nossa compreensão, o descaso com a casa de Deus. E vocês vão entender o porquê disto, porque eu vou ler agora o texto bíblico que vai nos ajudar a pensar sobre essa temática. Livro de Ageu, capítulo 1. Convido você a acompanhar comigo o texto que se encontra lá no Antigo Testamento, dentre os chamados profetas menores. Talvez alguns tenham um pouco de dificuldade, mas você avança ali, abrindo a sua Bíblia no meio, provavelmente você vai encontrar Salmos, vai seguindo na sequência, até passar por Daniel, e aí vai chegar lá em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Peço que você acompanhe com atenção. Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Ageu capítulo 1, diz assim o texto bíblico. No segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio, e o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída.
É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do mês do segundo ano do reinado de Dario. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade neste momento de ler as Escrituras, de agora podermos refletir a partir delas e vermos, ó Pai, que, assim como no passado, precisamos estar alertas para não infringirmos, não fazermos, não praticarmos o descaso para com a causa do reino do Senhor, para com a tua casa. Pedimos a Deus a tua graça, o teu favor, para que sejamos, ó Deus, submissos, humildes, ó Deus, de coração, e possamos, ó Deus, agora, desejosos de aprender, nos posicionarmos a partir daquilo que o Senhor revelará aos nossos corações. Que tudo seja para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. É importante, irmãos, lembrarmos que quando eu faço destaque à casa de Deus, existe uma compreensão teológica que é muito importante e precisa sempre ser lembrada por nós quando falamos deste assunto a partir de um texto do Antigo Testamento. Até aquele momento e até tudo se concretizar e se cumprir com a vinda do Messias, de Jesus Cristo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, ele estava dentro de um processo de relacionamento com Deus, onde os símbolos, a literalidade da presença de Deus, ela se dava em locais especiais, em momentos especiais, e o templo que foi construído, por Salomão se tornou então o referencial deste momento, ou desta presença de Deus no meio do povo, que começa lá com o tabernáculo, durante a peregrinação da saída do povo de Israel do Egito. Depois do tabernáculo, Salomão acaba construindo, e nós nos deparamos com os processos de que o povo de Israel acaba não dando ouvidos à voz profética, e as tribos do norte acabam então sendo punidas, e nas mãos dos assírios, então, Israel acaba perdendo a sua caracterização, a sua identidade enquanto povo de Deus. O que vai acontecer cerca de 160 anos depois com o reino do sul, o reino de Judá, por causa dos babilônicos. E o que nós estamos lendo hoje, o livro do profeta Ageu, é um dos profetas pós-exílicos. Então, é importante lembrarmos dessa linha histórica. Ageu agora é um dos últimos profetas, junto com Zacarias. Muito interessante observarmos que Deus trabalha numa liderança descentralizada, usando tanto Ageu quanto Zacarias. É no mesmo período, eles são contemporâneos também de Esdras e Neemias, dentro daquele processo lá de reestruturação da cidade de Jerusalém, o que está descrito nos livros de Esdras e Neemias. Bom, um pouco de história é importante para a gente se contextualizar. E quando eu fiz essa provocação, utilizando como tema o descaso com a casa de Deus, o descaso com a causa do reino de Deus,
tem a ver com o fato de que hoje sim, Deus não está mais limitado a uma casa física, sabemos disso. Deus não está limitado a esse espaço aqui de 4 paredes, a nossa igreja bem sabe, porque muito enfatizamos o viés do aspecto da convivência, da vivência, dos relacionamentos que nós procuramos estabelecer e desenvolver, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo de Deus, é o templo do Espírito Santo, quando estamos juntos e igreja do Senhor. Entendemos isto, mas serve-nos de referência a postura que estava no coração daquele povo chamado de Deus no Antigo Testamento, para o povo chamado de Deus a partir do Novo Testamento e que hoje se encontra aqui na Igreja Batista, no bairro Novo Mundo. Somos igreja, povo de Deus, amém? Enquanto evangélicos, cristãos que se designam discípulos de Jesus, somos o povo de Deus nesse tempo. E nós podemos então olhar para esse momento da história do povo de Deus lá no Antigo Testamento como lição, como aprendizado, para que não venhamos a cometer os mesmos erros que eles cometeram. Tanto que Paulo vai citar isso em 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai dizer, olha, nós precisamos olhar para o que aconteceu com eles, precisamos aprender com o que aconteceu no passado, para não cometermos os mesmos erros. Então, o que nós estamos fazendo é justamente aquilo que já foi feito por Paulo e tantas vezes ao longo do tempo. Mas o fato é, por que o descaso com a causa de Deus, ou com a casa de Deus, acaba também se repetindo em nosso tempo? Precisamos avaliar, para responder essa pergunta, as causas do esfriamento espiritual naquela época. Quais foram os motivos, quais foram as causas que fizeram com que o povo de Israel se esfriasse espiritualmente? Ou seja, perdesse o ímpeto, perdesse o comprometimento, perdesse o vínculo que deveria ter acompanhados durante todo o tempo. E algo que nos chama a atenção, queridos, é que, em primeiro lugar, o descaso com a causa de Deus se estabelece quando a voz profética não é ouvida, ignorada ou desprezada. O que estava acontecendo com eles está vinculado ao fato de que tanto Israel quanto Judá não deram ouvidos à voz profética, dos muitos profetas que foram levantados. Eles receberam instruções, eles receberam confrontação. Deus levantou tantos profetas antes desse momento, mas é claro que em alguns momentos ouviram, mas o fato é que nós nos deparamos com um processo cada vez maior de distanciamento do povo de Deus daquilo que era o plano original. E isto se dá por causa da voz profética não ser ouvida, ou ser ignorada, ou pior ainda, ser desprezada. A voz profética, meus queridos, naquele tempo, foi através de Isaías, de Jeremias, podemos lembrar aqui de vários, Elias, Eliseu, tantos profetas que Deus levantou e profetizou sobre o povo, anunciou, e assim continua sendo até os nossos dias. A voz profética, meus queridos, hoje ela está, e a partir da história da igreja, expressa nas Escrituras Sagradas. E me chama a atenção, queridos, o fato de que, para muitos dos evangélicos hoje, a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Cada vez mais cresce no meio evangélico uma abordagem a partir das Escrituras comprometida com um excesso de contextualização, que na verdade não é uma contextualização, mas é uma adaptação do texto à realidade cultural. E nós precisamos discernir uma coisa da outra. Deus é amor, assim como também preza pela justiça. Deus nos concede a sua graça, que não nos dá o direito de pecar, mas que nos dá a bênção de sermos perdoados,
O que não significa que, diante do fato de que eu recebo perdão de Deus, então eu vou continuar pecando porque já fui perdoado, já fui alcançado. A graça de Deus, ela é tão especial em nossas vidas que ela deve provocar em nós a seguinte compreensão: por causa do que Cristo fez, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do que a graça nos concede, não faz mais sentido continuar pecando, não faz mais sentido continuar comprometido com os valores deste mundo. Nós precisamos continuar preservando, meus irmãos, a voz profética que emana das Escrituras, e a qual pode ser erguida nesse tempo, não apenas por aqueles que assumem um púlpito como este agora, mas por toda a igreja. Toda a igreja. A igreja, meus irmãos, é a voz profética de Jesus nesse tempo. Por meio da igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer no texto de Pedro, né? Na carta do apóstolo Pedro, a respeito dessa verdade que eu quero mais uma vez destacar e que tanto nós conhecemos e destacamos a partir da compreensão do sacerdócio universal dos crentes, não é verdade? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para fazer o quê? Anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Precisamos lembrar, queridos, que nós somos a voz profética, a voz que anuncia a verdade de Deus. Não confunda a profecia com a adivinhação. Profecia, meus irmãos, tem a ver com a revelação da verdade e da vontade de Deus ao ser humano, a todos nós. Esta verdade e esta vontade que também precisa ser por nós considerada quando ela nos alerta, por exemplo, a não praticarmos a imoralidade sexual, a não adotarmos a mentira como um estilo de vida, porque é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Paulo, nas suas cartas, ele tão habilmente vai dizer: aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não mente mais. Isso é transformação de vida. Não se envolvam com a imoralidade deste mundo. E o que nós temos visto, queridos, é um evangelho que, apesar daquele gráfico nos mostrar uma curva de crescimento, não tem provocado a transformação que deveria provocar na sociedade. Por quê? Porque muitos, queridos, não estão assumindo aquilo que realmente o verdadeiro evangelho nos permite experimentar, uma vida de total libertação do pecado e das suas consequências. E por que, meus irmãos, isso acontece? Porque as pessoas deixam de ouvir a voz profética. Foi o que aconteceu no passado, isso continua acontecendo ao longo da história e também é outra realidade hoje, é a mesma realidade hoje. Em Oséias capítulo 4, verso 6, um outro profeta, nós vamos lembrar daquela frase: o meu povo peca porque lhes falta o conhecimento. Então, enquanto nós não buscarmos maior conhecimento, nós continuamos a viver nas trevas. Há aqui uma clara analogia das trevas para com a luz, não é verdade? O texto que nós já lemos aqui de 1 Pedro 2,9, que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para levar as pessoas à luz, por meio da pregação do Evangelho. Então nós precisamos, meus irmãos, levar o ensino das Escrituras para lançar luz sobre as trevas. Mas o que compromete as pessoas, ou amarra as pessoas, ou condiciona as pessoas para não ouvir a voz profética? Então há um desdobramento que nós também precisamos considerar. E aí o texto de Ageu, mais uma vez, nos ajuda. O excesso de atenção com questões pessoais, o excesso de atenção para com o meu enriquecimento pessoal, para com aquilo que me faz bem, para com aquilo que eu quero adquirir, para com aquilo que é objeto dos meus desejos, me faz desvirtuar-se
da vontade de Deus. Me faz desvirtuar-se. Então eu prefiro não ouvir a voz profética. Por quê? Porque eu sei que ao ouvir a voz profética eu preciso ter mudança de vida. E aí eu me volto para as minhas necessidades, eu me volto para a minha realidade pessoal. O que foi denunciado por Deus por meio do profeta Ageu, dizendo assim no versículo 2 do texto: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. O descaso com as causas de Deus compromete o discernimento para com aquilo que é prioritário. E nós acabamos criando prioridades, no plural, substituindo o que é prioritário. O descaso com a obra de Deus, vou dizer novamente, compromete o discernimento. E nós, não raro, muitas vezes nos movemos mais por causas pessoais do que pelas causas do reino de Deus. E nós precisamos discernir quais são as nossas motivações. Quais são as motivações de estudarmos, de aperfeiçoarmos, de crescermos e buscarmos isto ou aquilo? Pastor, mas o senhor é alguém que está comprometendo o seu tempo com estudos. Mas, meus irmãos, quando eu compartilhei com a igreja a respeito dessa decisão, dessa motivação, eu deixei claro e mais uma vez reafirmo, e eu trago aqui para lembrar a todos nós. Esses estudos somente fazem sentido se eles me ajudarem a cumprir o ministério que Deus me deu. Se for por outras motivações, ambições pessoais, vira palha. Vira palha. Meus queridos, um certificado na parede não é nada, mas para muitos parece tudo. Dinheiro no banco não é nada, mas para muitos parece tudo. Hoje, meus queridos, se o governo quiser, se alguém quiser, se um hacker não muito competente quiser, ele arranca tudo que você tem no banco. Todo o seu dinheiro, você sabia disso? E não precisa ser muito competente não, meus irmãos. Se nós temos hackers que conseguem entrar nos lugares mais protegidos, como sistemas de segurança da Casa Branca, né, lá dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, se consegue comprometer e roubar os dados de todos os usuários do Facebook, meus irmãos, aquela ficção que você vê nos filmes do cara entrando nas contas e zerando o seu saldo, não é ficção, é realidade. Mas muitos de nós depositamos a nossa confiança no salário, nos recursos, no status que recebemos. O que aconteceu com eles naquele tempo, meus irmãos, foi justamente um desvio de foco. Eles se perderam no caminho, eles se perderam no processo, eles comprometeram a sua trajetória de vida com Deus, porque eles disseram assim: ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. E o texto no verso 4 vai dizer: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Amados, a palavra de Deus continua dizendo aí a respeito de tudo aquilo que eles sofreram por causa da desobediência, né? E ele vai dizer no verso 7, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. O profeta, Deus por meio do profeta, estava denunciando que a decisão deles foi a seguinte: vamos primeiro reconstruir as nossas casas, para depois reconstruir o templo. Uma decisão lógica, uma decisão natural,
uma decisão, entre aspas, compreensível. Por quê? Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso ter um teto sobre a minha cabeça. Então, primeiro vamos cuidar disso. E depois a gente vai cuidar da casa de Deus, que também estava destruída. Mas aí nós precisamos pensar, o que representava o templo para Jerusalém e para o povo judeu, para o povo de Deus? O lugar onde Deus estava. Claro que isso mudou e nós já sabemos disso, mas naquele tempo era exatamente isso. Então o que eles decidiram? Em vez de eu colocar um teto sobre o lugar onde a presença de Deus se manifesta, que diz respeito àquilo que é prioritário no singular, antes eu vou cuidar das minhas causas pessoais. Hoje, queridos, muitos de nós estamos preocupados com as nossas causas pessoais e deixamos a causa ou as causas do reino de Deus em segundo, terceiro e quarto plano. Às vezes, meus queridos, nós acabamos com facilidade dizendo não para alguém que nos chama para trabalhar na igreja ou em alguma demanda, algum serviço do reino de Deus. Uma coisa, meus irmãos, que eu confesso para vocês que eu não sei que palavra usar agora, se eu entendo ou não entendo, se eu admito. Na verdade, eu não admito e não entendo, mas vou tentar entender. Por que dá furo nas escalas, meus irmãos, de serviços na igreja? Por que dá? Não podia dar. Não, pastor, mas quando há alguma coisa justificável, aí há uma coisa justificável. O problema, meus irmãos, é que hoje em dia quase tudo justifica, dá um jeito para não fazer. Percebe? Parece que é mais pesado dedicar um tempo para atuar e servir em algumas áreas da igreja do que cuidar das causas pessoais. E não entendo, meus irmãos, sabem que não é do meu feitio trazer desabafos para o púlpito, e não o farei. E eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo é justamente uma reflexão, para que nós estejamos repensando qual o nível de comprometimento que eu dedico à obra de Deus, à causa do reino de Deus. E isso perpassa por todas as áreas da nossa vida, questões inclusive financeiras. Não é raro, meus irmãos, quando nos deparamos com uma certa dificuldade financeira no mês, a primeira coisa que deixa de ser entregue é o dízimo ou a oferta. Claro que não estou generalizando, mas muitas vezes isso é uma realidade. E por que nós temos às vezes essa tendência? Voltamos aos erros que aquele povo cometeu. Falta de ouvir a voz profética. Falta de discernimento para com a compreensão do que é prioritário de fato. E o texto vai dizer para nós ali no verso 2, algo que é tão comum. O povo está dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir o meu templo. Por quê? Porque, em outras palavras, estavam dizendo assim, eu não tenho tempo para ir trabalhar na reconstrução do templo. Porque o meu tempo está sendo tomado pelo templo pessoal. O templo pessoal assume o lugar daquilo que é prioritário. Capítulo 1, versículo 12, vai dizer que então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, fizeram o quê? Temeram a Deus. E obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. Que coisa maravilhosa! E nós veremos isso na sequência da mensagem, que é uma das atitudes que nós precisamos considerar. Mas eu quero agora, antes de chegar nesse ponto, apresentando isso de modo positivo, eu quero fazer uma análise negativa. Se eles passaram a temer a Deus e obedecer a partir dali, significa que antes disso, faltava-lhes o temor a Deus.
E é isso, meus irmãos, também uma das causas do nosso tempo. A igreja evangélica, ela está com medo de denunciar certas coisas e de dizer que pecado é pecado. E de dizer, meus irmãos, que as pessoas precisam de transformação, que elas precisam vir para Cristo e experimentar de um processo de transformação da sua mente, de tal modo que a mente dele não mais seja dominada pelo homem, mas por Cristo. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é verdade que o texto diz assim? Então é uma transformação de mente, e essa transformação de mente nos reposiciona diante daquilo que é prioritário. E em vez de eu ter prioridades, eu tenho a prioridade de fazer a vontade de Deus. E não é por acaso que Jesus, na sua oração modelo, nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Em vez da minha vontade, que seja feita a tua vontade. Esse foi o primeiro aspecto, queridos, entendermos as causas que provocam o descaso com a causa ou com as causas no reino de Deus. O segundo aspecto tem a ver com a retomada, então, em favor da causa de Deus. Coloca a imagem anterior ali, em que eu falo das causas. Eu usei uma imagem de uma vela com a chama congelada. E eu creio que ela serve bem para ilustrar o que está acontecendo com muitos cristãos hoje em dia. A vela, meus irmãos, a chama está apagada. E a vela representa bem nós, porque a vela está ali, o pavio está ali, mas a chama está inativa. Ao contrário, nós precisamos então de uma retomada em favor da causa de Deus, de maneira que essa retomada possa derreter o coração duro, possa derreter o coração gelado, possa derreter a frieza espiritual que está acompanhando tantas pessoas. Meus queridos, nós precisamos entender e verificar que sim, eu vou tratar e vou ilustrar agora de um assunto delicado, e eu peço que vocês tenham uma atitude benéfica para com o que eu vou dizer, queridos. Guardadas as devidas proporções, particularmente eu creio e eu pratico cuidados com relação à questão da pandemia. Continuo usando máscara, continuo usando álcool gel, continuo tendo cuidados. Creio que nós precisamos manter isso, até que de fato estejamos plenamente liberados para tornar a vida a normalidade. Mas me impressiona, queridos, que você vê uma verdadeira muvuca acontecendo aí afora, nos shoppings, nos mercados, irmãos. Que coisa absurda que está acontecendo. Ontem nós cuidamos de 2 crianças, membros da nossa igreja aqui, para participar do encontro de casais, e a Neuza foi com eles aí tomar um sorvete. Irmãos, era intransitável o lugar onde ela foi para tomar o sorvete com eles. O tamanho, a quantidade de pessoas. O percurso para vir para a igreja, irmãos, no domingo à tarde, eu passo entre o Paládio e o Ventura. Irmãos, o trajeto entre Paládio e Ventura é uma aventura. É impressionante o número de pessoas. Só que para vir no culto, não, pastor, tem que tomar cuidado. E essas mesmas pessoas que estão dizendo que tem que tomar cuidado, estão lá no shopping, estão lá no mercado, gente. Então, é por isso que eu pedi para vocês assim, tenham paciência comigo, gente. Tenham paciência, porque, irmãos, não é fácil a gente lidar com essas coisas. E com isso eu também não estou dizendo que a gente tem que liberar geral, não precisa mais se preocupar com nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente trabalha com 2 pesos e 2 medidas de acordo com aquilo que me é conveniente. De acordo com o que me é conveniente, eu adequo, eu adapto, entendeu?
Respeito, sim, aquele irmão, aquela irmã, seja quem for, que por causa de alguma razão, algum motivo, diga, pastor, eu ainda não estou legal. Mas isso tem que acompanhar um todo, irmãos, um todo. Situações em que filhos dizem assim, não pode visitar o meu pai porque ele é do grupo de risco. Mas aquele filho trabalha a semana inteira e não sai da casa do pai e bota os netos para serem cuidados por ele. Mas diz que o pastor não pode visitar porque ele vai levar risco para o papai e a mamãe. Eu disse que não ia desabafar, mas não aguentei. Queridos, nós vivemos um tempo onde as conveniências prevalecem. E nós não podemos ignorar o fato de que existe uma batalha espiritual. Irmãos, quem está interessado em que as pessoas não retomem a sua vida cristã, não retomem a sua caminhada com Deus, não retomem a sua vida na célula, não retomem a sua vida nos cultos, quem que é? É Satanás, o inimigo das nossas almas. Então nós precisamos pensar, ponderar e rever, porque essa retomada em favor da causa de Deus, ela passa pela primeira atitude, que foi a atitude não observada pelo povo de Judá, ouvir a voz profética. Passa por dar ouvidos à voz profética. A voz profética deve provocar reflexões, resoluções e reposicionamentos, visando recomeços e retomadas. Dar ouvidos à voz profética deve ativar ou reativar o temor a Deus. O temor a Deus. Vivemos um tempo, meus irmãos, onde não se prega mais sobre temor a Deus. Não, mas nosso Deus é um Deus de amor e não de temor. E veja, meus queridos, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é uma percepção interna, pessoal, que diante da santidade de quem Deus é, o Todo-Poderoso, o Santo, Deus de Israel, Deus da igreja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, me faz buscar um padrão de santidade semelhante ao dele. E é por isso que no Novo Testamento nós vamos ter atitudes e ações da intervenção da parte de Deus que provocaram também temor a Deus, não só no Antigo, mas no Novo Testamento. No início da história da igreja primitiva, nós temos ali a morte de Ananias e Safira, que provocou na igreja o quê? Temor a Deus. Deus esteve dizendo para a igreja no início assim, olha, eu continuo sendo o Deus santo, que não compactuo com a mentira, que não compactuo com o engano, que não compactuo com a ambição humana. Eu sou o mesmo Deus. Precisamos, meus irmãos, também lembrar que Pedro vai dizer, sede santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós devemos imitar a Paulo, que era imitador de Cristo, nós também devemos viver a ponto de, como ele, um dia poder dizer, meu filho, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Pastor, isso é utópico, isso aí foi só Paulo que pôde falar. Meus queridos, não estou dizendo que nós vamos nos colocar numa posição de arrogância, mas numa posição de alguém que com o coração humilde se apresenta diante do Senhor e diz, Senhor, eu quero voltar e viver na Tua presença, e viver para a Tua glória, e me entregar em adoração. Provérbios capítulo 1, verso 7, vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos livra de males, de sofrimentos, de tristezas, de angústias. O temor a Deus, meus irmãos, me permite não trair a minha esposa. Eu não o farei porque eu a amo, mas eu também não o farei porque eu amo a Deus. Quando eu perco esse senso de temor, eu começo a permitir certas práticas, certos hábitos. Eu começo a me permitir acessar certos conteúdos eletrônicos, que aos poucos vão, meus queridos,
solapando as bases do que eu creio, vão destravando os gatilhos que me mantinham fazendo aquilo que eu devia fazer. Uma vez eu conversava com alguém cujo cônjuge o traiu, e essa pessoa dizia assim: pastor, os gatilhos foram liberados. A partir do momento que os gatilhos foram liberados, uma coisa foi puxando a outra e isso se instaurou. Precisamos tomar cuidado, meus queridos, porque o temor a Deus é um dos elementos, é uma das travas que nos impedirá de fazer besteiras, de cair. A falta de temor a Deus tem alcançado, infelizmente, muitos pastores, e muitos têm caído, porque a falta do temor a Deus se estabeleceu. Para finalizarmos, queridos, quando há temor, há discernimento. Quando há discernimento, eu vou saber mensurar e perceber o que de fato é prioritário daquilo que eu estabeleço como prioridades. Quando Jesus diz em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que são, quais são? Comer, beber e vestir, nos serão acrescentadas. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Deus, ponto. A Deus, família, esposa, trabalho, igreja. Irmãos, eu não gosto desse tipo de raciocínio. Vocês já me ouviram falar sobre isso? Porque aí eu vou separando, e eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes. O que eu estou dizendo é que quando Jesus diz para nós, buscar em primeiro lugar, para que algo se configure em primeiro lugar, queridos, nada mais pode concorrer com aquilo. O reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, que envolvem comer, beber e vestir, trabalho, você precisa trabalhar, você precisa sim cuidar da família, todos aqueles aparatos lá, nos serão acrescentados. Significa que quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu procuro fazer a vontade dEle, e a sua justiça é estabelecida em minha vida, sabe o que vai acontecer? Eu terei sabedoria para dar o tempo que a família precisa, dar o tempo e dedicar os recursos que os filhos precisam, que as demandas do trabalho exigem. Por quê? Porque agora, sendo detentor de alguém que procura viver a prioridade, que é o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor me dará graça para eu poder saber administrar todas as outras demandas que estão à nossa volta. Quando há temor, há discernimento. Quando há discernimento, a voz profética é ouvida. Quando nós ouvimos a voz profética, nós somos chamados à reflexão. Primeira coisa que o profeta, por meio do profeta, Deus chama a atenção do povo foi, verso 5 ali, pensem bem no que tem acontecido com vocês. E no verso 7 novamente, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Pensem bem. Uma outra tradução vai dizer, considerai o vosso caminho. Mas literalmente, segundo o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho, ele vai dizer algo que o hebraico nos evoca a partir da língua hebraica. Ponde o vosso coração. Coloque o seu coração para pensar. Coloque todas as suas faculdades mentais, os seus sentimentos. Empregue isto para refletir sobre o que tem acontecido com vocês. E aí ele vai dizer lá do que estava acontecendo com aquele povo naquele tempo. Eles estavam sofrendo, eles estavam com dificuldades, eles estavam com lutas, com privações, eles não estavam avançando, por quê? Porque o coração deles estava no lugar errado. Em resumo, meus queridos, onde está o nosso coração? Nas causas do reino de Deus ou em nossas causas pessoais? Esta é a pergunta que você e eu precisamos fazer e nos posicionarmos
finalizando, inclusive. Volta aquela tela última lá, por favor, em que eu apresento para vocês ali algumas palavras, né? Lembra que a imagem inicial tinha um termômetro com a temperatura caindo, esfriamento. Esta reflexão, considerai o vosso caminho, nos leva a uma resolução. As reflexões nos levam nos levam a resoluções. O que são resoluções? Decisões que eu tomo a partir da reflexão que eu fiz. A partir da decisão que eu tomo, o que eu faço? Me reposiciono. Então agora eu vou me reposicionar. Se eu estava errado, eu vou agora para o caminho certo. E aí eu começo a construir recomeços e retomada. É interessante que todas as palavras ali a gente pode fazer uma rápida análise, né? Ela é uma combinação. Mais alguma coisa. Percebe? Reflexões. O que são flexões? Quem que é bom aí? Fisicamente falando, é você fazer flexão. Para que a gente faz flexão? Me ajude aí os entendidos. Hã? Isso, vocês estão por fora. Fortalecimento muscular. Me ajude aí, gente. É você estar fazendo aquela flexão porque o teu corpo precisa para você estar com uma disposição física adequada. Volta a tela, por favor. Além de flexões, nós também nos deparamos com soluções. E quem de nós, irmãos, não precisa de solução? Quem de nós não precisa de solução para os dias em que vivemos? Precisamos de posicionamento, precisamos de novos começos, precisamos de tomadas de atitude. Debaixo da graça de Deus, nós precisamos nos posicionar. Pensem bem, considerai o vosso caminho, ponde o vosso coração. Precisamos refletir, tomar resoluções, nos reposicionarmos, visando, queridos, recomeços e retomadas, para fazermos a vontade de Deus. Que o Senhor nos dê graça. Quero convidar você para adorarmos ao Senhor com a canção. Eu quero convidar você a permanecer assentado como você está. Nós vamos ter um primeiro momento dessa canção e logo após eu darei uma direção. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Desce hoje pra sempre tua face eu buscarei. Sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória, eu me humilharei, vou encontrar o que precisar no teu eterno amor, no teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos
Jesus eu dou. Quero tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Declare Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Desce hoje pra sempre tua face eu buscarei. Eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Convido você a fechar os olhos, querido. Nesse momento, a partir do que discorremos, a partir do que você ouviu, até que ponto, em que intensidade há ou não um certo descaso da sua parte com a causa de Deus, com a casa de Deus, com as coisas do reino de Deus, com os elementos espirituais. É tão fácil sermos tentados e cedermos aos convites desse mundo e desprendermos mais tempo, mais recurso com as coisas que são dessa terra, juntando tesouros nessa terra, que Jesus muito bem disse, a traça e a ferrugem os consomem. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. As causas do reino de Deus são mais importantes do que qualquer outra causa, porque faz parte da causa de Deus cuidar da nossa família. Quando eu observo a causa de Deus e o reino de Deus, eu serei o marido que minha esposa precisa que eu seja. Eu serei o filho que o meu pai espera que eu seja. Eu serei a esposa que o meu marido e a mãe que os meus filhos precisam. Não tem como separar. Quando fazemos a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela vai nos levar a experimentarmos de uma vida familiar, uma vida no trabalho. Você vai se destacar no trabalho. Quando você faz a vontade de Deus, você vai ser um profissional melhor. Você vai ser um aluno melhor, você vai ser alguém que se dedica a fazer as coisas com excelência por causa do teu amor e temor a Deus. Só temos a ganhar quando nos submetemos ao Eterno. Você deseja nesse momento se posicionar? Você teve a oportunidade? Peço, espero que você continue a fazer reflexões, mas as reflexões que já foram feitas até aqui, elas já te habilitam a se posicionar de algum modo. Você deseja nessa noite se posicionar em favor da causa de Deus, em favor da casa de Deus, a vontade de Deus antes do que a sua? Se você deseja, coloque-se de pé onde você está. Eu gostaria de orar contigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra, Deus, ela
se apresenta para nós como voz profética. A tua igreja precisa ser voz profética neste tempo. Precisamos, ó Deus, nos posicionarmos para verdadeiramente, Senhor, estarmos atentos, preocupados e desejosos de nos envolvermos com as causas do reino, com a tua casa, no sentido espiritual, cuidando da igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, perdoando uns aos outros, discipulando uns aos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, abençoe a tua igreja sobre a face da terra, sobre o solo brasileiro. Deus, estas reflexões que nós fazemos sobre a predominância cristã sobre a nação brasileira, nós queremos ver, ó Deus, isto se repercutindo, ó Pai querido, em todas as áreas da nossa sociedade. Nós queremos ver, ó Deus, homens e mulheres atuando, ó Deus, na educação, como professores, pedagogos, administradores, comprometidos, ó Deus, com os valores do reino do Senhor. Não, ó Pai, homens e mulheres preocupados ou imbuídos em serem fanáticos religiosos, mas com sabedoria, com discernimento, podendo, ó Deus, trazer uma palavra temperada com sal, podendo, ó Deus, ser a luz que brilha em meio às trevas. Pai querido, nós não queremos, ó Deus, a conversão religiosa das pessoas, nós não queremos, ó Deus, que a tua igreja esteja, ó Deus, imbuída num sentimento de proselitismo, mas que esteja, ó Deus, imbuída num sentimento, ó Deus, de pregação do verdadeiro e puro Evangelho, o Evangelho, ó Deus, centrado na cruz, o Evangelho, ó Deus, centrado na vitória de Cristo sobre a morte, que nos leva, ó Deus, a viver a nova vida que muda conceitos, que muda posicionamentos, que nos posicionamos, ó Pai, agora em favor da luz e não das trevas. Pai, que a tua igreja não se acovarde, mas tenha, Deus, coragem e seja intrépida, mas também seja sábia, para, Deus, não incorrer em erros históricos como já tantas vezes incorreu. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas que vivem de tal modo, Pai, que inspirem outros a também seguir a Cristo, Pai. Que as pessoas possam ver a maneira como nós agimos, a maneira como nós constituímos família, que as pessoas possam ver a maneira como acontece o nosso casamento, e elas possam dizer: eu gostaria de ter um casamento igual ao dele, eu gostaria de ter uma família igual a dela, eu gostaria de ter filhos igual aos deles, porque estão no Evangelho. Pai querido, que nós possamos ser instrumentos da tua graça, e não buscamos isto para a nossa glória, porque senão, ó Pai, está tudo errado. Queremos, ó Deus, e nesta hora mais uma vez dizemos: a glória do Senhor seja, ó Pai, destacada, que o teu nome seja exaltado, que apareça Cristo e que nós desapareçamos, mais de Jesus e menos de nós, mais de Cristo e menos do eu. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, conduza-nos, ó Pai, enquanto igreja, a uma retomada de comprometimento, ó Deus, com a tua palavra, com sabedoria. Sim, Pai, os tempos são difíceis, ainda temos que tomar muitos cuidados, e enquanto sociedade isso provavelmente exigirá durante um tempo ainda, mas, Senhor, que nós possamos, ó Deus, saber discernir e compreendermos que devemos, Senhor, colocar como prioridade as causas do reino, a casa de Deus, em vez das nossas causas. Porque com certeza, se assim o fizermos, o Senhor cuidará das nossas causas, Pai. Eu creio nisto, ó Deus. Eu creio que quando fazemos a tua vontade, ó Deus, quando nós nos preocupamos com a causa do Senhor, o Senhor se preocupa com as nossas causas, Pai. Então, ó Deus, nós colocamos as nossas causas, nossa família, nosso trabalho, tudo aquilo que envolve, ó Deus, a nossa vida, nas mãos do Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe e que tudo seja para a tua glória e honra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos?